Hoje nós vamos falar sobre consciência cauterizada. Vocês sabem o que é isso, gente? Consciência cauterizada. Bom, cauterizada, o que é? Por exemplo, quando a gente machuca, né, que faz uma cicatriz aqui em qualquer lugar do corpo, quando faz essa cicatriz, nós perdemos a sensibilidade naquele lugar específico que ocorreu a cicatriz, não é isso? Você perde a sensibilidade, você não consegue mais perceber, às vezes, o quente, o calor, você não consegue perceber as coisas no lugar ali onde foi cauterizado. Você perdeu a sensibilidade. Então, cauterização é isso, é perder a sensibilidade. Agora, imagina você perder a sensibilidade da sua consciência. Porque, assim, o que traz a sensibilidade de fazer você perceber as coisas na sua consciência? Por exemplo, as leis morais e as coisas se são certas, se são erradas. O que traz isso para a sua consciência? É o Espírito Santo, não é? E na verdade não é porque a gente perde o Espírito Santo, não é isso. É porque assim, nós acabamos... O Espírito Santo ele fica gritando dentro de nós para nos falar coisas, mas se a nossa consciência ela estiver cauterizada, perdeu a sensibilidade, a gente não vai conseguir escutar essa voz do Espírito Santo. E há tantas coisas, sabe, no mundo que pode nos fazer a ter essa consciência cauterizada. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Por quê? Eu estava lendo um livro, que é um livro que por acaso não, né? É um livro que ele acabou chegando nas minhas mãos, que ele se chama Como Interpretar Sonhos. Olha, Como Interpretar Sonhos e Visões. Porque depois que eu entendi que o Senhor, ele fala conosco. Oi, Marinalva, bom dia. Depois que eu entendi que o Senhor fala conosco através de sonhos, através de visões e de tantas outras formas como a gente já conversou aqui. Oi, André, bom dia. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e buscar. E esse livro, gente, que não foi por acaso, né? De alguma forma ele chegou nas minhas mãos, ele se chama aqui, ó, Como Interpretar Sonhos e Visões. E aí eu tava lendo esse livro e ele traz muita coisa interessante. É de um pastor que ele vem assim de uma geração da terceira geração, sabe? De pastor. Só que ele conta uma história de como que ele foi, como que ele era impedido, né, de falar sobre Deus dentro da família dele, da casa dele, que ninguém queria ouvir. As pessoas não queriam que ele buscasse desenvolver a espiritualidade, e aí queriam afastar. Então, muita coisa ele fez escondido até. E ele era gago, sabe? Esse pastor era gago, e a família dele foi convertida depois que ele deixou de ser gago, quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar do evangelho. E ali ele deixou de ser gago. E a família dele viu que algo muito sobrenatural tinha acontecido com ele, porque não tinha como ter acontecido isso se ele não tivesse mesmo sido transformado e recebido ali um milagre, né, de Deus. Mas enfim, não é sobre ele que eu vim falar. Eu vim falar sobre cauterização de consciência, porque eu estava lendo que uma das formas que Deus fala conosco é através da nossa consciência, né? Através do nosso pensamento. E quando nós temos essa consciência cauterizada, ou seja, a gente perdeu essa sensibilidade devido a muitas coisas que a gente deixou, que as coisas do mundo influenciassem na nossa vida, e a gente foi perdendo essa sensibilidade. E isso faz com que a gente não escute, muitas vezes, o Espírito Santo que ele está gritando para falar conosco e a gente não escuta. E olha só o que o Senhor fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12. Ele diz assim, ó. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Na palavra do Senhor, existe uma coisa muito importante, assim, que ele sempre fala para que nós possamos olhar para dentro de nós, para nós mesmos, para apontar para nós mesmos aquilo que nós estamos fazendo. Antes de você, não que você vai julgar o outro, não. Mas antes de olhar para o outro, para que a gente olhe para a gente mesmo.
Então, às vezes a gente pensa que pelo fato da gente estar buscando a palavra todo dia, que pelo fato da gente estar em contato com pessoas, que pelo fato da gente estar sempre ali buscando se desenvolver espiritualmente, buscando estar em ambientes que as pessoas estão, né, orando e tudo, que a gente não corre o risco de cair, né? Que a gente não corre o risco de ter a nossa consciência cauterizada. E assim, quem já entendeu verdadeiramente o amor de Jesus, o que ele fez na cruz, o que foi consumado na cruz através dele, quem já teve experiência de verdade, sabe, gente? Uma experiência de verdade com Deus, pôde sentir o amor dele tão grandioso, o amor dele tão precioso que ele tem pela nossa vida. E eu, assim, ontem até foi uma das coisas que foi falado ontem na nossa reunião, né? Porque, assim, quando a gente experiencia esse amor tão grandioso que o Pai teve por nós e, assim, trazendo transformação mesmo na nossa vida, sabe? Nos fazendo ter, assim, encontros sobrenaturais que a gente sabe que só Ele poderia nos mostrar isso. A gente sente esse amor. E aí a gente pensa assim, nossa, agora que eu senti, eu conheci de verdade, então não há nada mais que pode me afastar dos caminhos do Senhor. Mas assim, eu não consigo nem acreditar como isso é possível. Quando uma pessoa já tem toda essa experiência e ainda assim, depois de um tempo, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Mas a própria palavra, ela diz que sim, que isso pode acontecer sim. Por isso que aqueles que estão de pé têm que ter cuidado para não cair. Por isso que ele diz, orai e vigiai sempre sem cessar. Quantas pessoas, sabe, a gente não vê, por exemplo, o Reinhard, que é o mentor, né, que eu sempre falo dele aqui, que ele está sempre falando e me ensinou muitas coisas sobre experiências com Deus, e ele vive isso de verdade. Ele falou que muitos amigos dele que começaram esse caminho de espiritualidade com ele, que todos, na verdade, de todos os amigos que ele teve lá na adolescência, na juventude, que tiveram experiências maravilhosas e lindas com o Senhor, só ele permaneceu. Só ele permaneceu hoje. Alguns morreram no meio da caminhada depois de se desviarem e outros estão ainda no caminho do mundo novamente. E somente ele, de tantos que ele teve, que eu não lembro quantos são, somente ele permaneceu firme até hoje. Então, assim, não importa o que a gente está fazendo hoje, sabe? O que a gente está servindo, mas o Senhor, ele nos diz, orai e vigiai sempre sem cessar. E você que está de pé, tende cuidado para que você não caia. E o que eu percebo que uma das coisas, sabe, que faz, que pode fazer a pessoa de novo cair e voltar para essa natureza antiga do mundo, é quando ele vai se deixando levar pela cauterização dessa consciência dele. Porque dependendo do que você se envolve, dependendo do grupo que você está, dependendo do que você escuta, né? Dependendo daquilo que você assiste, dependendo daquilo que você tem o hábito de ver, principalmente com relação aos hábitos. Isso vai fazendo com que você muitas vezes faz com que uma mentira, algo que não é verdade, comece a se tornar uma verdade para você. Começa a se tornar uma verdade para você. Por exemplo, se você começa a assistir muitos filmes, onde é muito comum os namorados, né, tem namorados e namoradas, e é muito comum esses namorados de vez em quando saírem e ficarem com outras meninas. Aquilo é comum nos filmes que ele assiste, nas conversas entre amigos que ele está. Aquilo é uma coisa comum de se acontecer com os outros. E de tanto conviver, de tanto estar ali com aquelas pessoas, aquilo para ele pode se tornar algo natural, muito normal, né? Natural. E aí, de repente, aquilo para ele se tornou algo tão natural que a consciência dele foi cauterizada naquele ponto. Ele perdeu a sensibilidade naquele ponto. E de repente ele se vê, ele tá lá traindo a namorada dele, ficando com uma outra menina. Porque para ele, se todos fazem aquilo, é normal. E quantas vezes na nossa vida a gente se permite... Oi, Inês, Joelma, bom dia, gente. Dri, bom dia.
Quantas vezes a gente se permite, né, estarem envolvido e ouvindo outras coisas e que a gente sabe que não é o que está escrito na palavra do Senhor, e a gente permite que isso entre na nossa mente como se fosse uma coisa natural, e de repente você se volta para isso. Sabe que ontem eu estava na nossa reunião, né, até o Senhor me trouxe à memória uma fase da minha vida em que, para que eu pudesse me fazer pertencente a um grupo, para que eu não ficasse isolada, para que eu não fosse excluída daquele grupo, eu preferi ter a minha consciência cauterizada, no sentido de não expor aquilo que eu era, a minha identidade verdadeira de filha amada do Senhor. Como assim? Eu tinha por volta de, sei lá, era a 6ª série que eu fazia, né? Eu não lembro, 14 anos, 13, 14 anos por aí. E eu vim da cidade da Bahia, né? Eu estudei lá por 7 anos, eu morei e estudei na cidade da Bahia, uma cidade bem pequenininha no interior da Bahia. E eu vim para São Paulo com a minha família para morar aqui, por volta de 13, 14 anos. Então foi a primeira vez que eu estudei um ano numa escola pública, e foi o primeiro ano que eu estudei fora dessa cidade da Bahia. E não sei, para quem é da Bahia sabe que assim, os ensinos da Bahia, eles são muito bons, gente, os ensinos das escolas da Bahia, pelo menos onde eu estudava. Eles assim seguem à risca, ensinam, eles pegam no pé, então assim a pessoa sai de lá com uma formação muito boa. Então quando eu vim estudar aqui a minha 6ª série aqui em São Paulo, praticamente eu já sabia todo o conteúdo que tinha sido dado na Bahia. Aquilo para mim não era novidade nenhuma. Eu estava avançada com relação aos outros alunos, né? E aí, eu me vi, de repente, numa sala nova, com 50, 60 pessoas ali dentro, e eu precisava fazer amizades. Eu precisava me envolver, né, com as pessoas, porque eu não queria ficar sozinha. Eu já vim de um lugar distante e eu não queria ficar sozinha, eu queria ter amigos. E ali, o que o Senhor falou? O Senhor não, né? O que aconteceu? Eu não estava preparada emocionalmente e nem espiritualmente para isso. Então, eu comecei a me deixar levar pelos meus amigos. Teve um momento em que a professora ela começou a expor alguns problemas e eu ia lá e conseguia resolver todos os problemas que ela colocava, mas de uma forma natural, coisa de criança. Mas as outras pessoas em volta, elas começaram a olhar com um olhar de inveja para mim, né? E eu não sabia lidar com aquela situação, com um olhar de inveja, e isso foi me excluindo da minha turma. Até que chegou um ponto de que eu me sentia tão excluída e eu queria ser tão pertencente, que eu cheguei ao ponto de ter uma conversa com Deus e eu falei assim: Senhor, eu não quero mais ser inteligente. Eu não quero mais ficar na frente mostrando e falando o que eu sou, sendo que eu não sou. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu prefiro ser burra, né? Eu prefiro não ser inteligente. Então, o que eu vou fazer para mostrar para essas pessoas que eu estou igual a elas? Não que elas fossem burras, né? Mas é porque eu me sentia que era a linguagem que eu usava na época. E aí eu falei assim, já sei, vai ter uma prova de um livro, eu não vou ler esse livro. Com isso eu não vou saber responder nada porque eu não li o livro e vou tirar uma nota baixa. Uma nota vermelha. E foi isso que eu fiz. Eu não li o livro intencionalmente. Tirei uma nota vermelha. Uma amiga minha, uma pessoa, né, que estava lá naquela sala que naquele momento não era amiga. Então ela saiu falando de carteira em carteira, para em média 50 pessoas, que eu havia tirado uma nota vermelha. Porque aquilo, para ela, aquilo alegrava ela. Porque era uma inveja que existia da outra parte. E eu me senti muito feliz, gente, muito feliz, de verdade, naquela época. Porque eu falei assim, pronto, agora elas vão me aceitar. Agora eu vou ser pertencente a esse grupo. Agora eu não vou mais me sentir excluída, porque eu me igualei a elas. Então, olha que ponto que eu precisei chegar para que eu me sentisse pertencente a um grupo, sabe? Eu precisei me rebaixar. Eu precisei tirar a minha identidade de quem eu era, assumir uma outra identidade de quem eu era. E aquilo, por anos, repercutiu na minha vida. Porque por anos eu me senti
como se eu não pudesse abrir a minha boca para expor a minha opinião, para expor um assunto que eu conhecia, para poder falar, né? Porque eu achava que se eu falasse, se eu fosse, de certa forma, o centro da atenção em algum lugar, que se eu demonstrasse um pouquinho mais, assim, de saber do que qualquer outra pessoa, que ali as pessoas iriam me excluir e que eu não seria pertencente mais àquele grupo. Então, por causa disso, eu me fiz tímida, eu deixei de conversar com as pessoas, eu ficava sempre no meu cantinho, eu não enturmava com as pessoas, não me relacionava. E isso por anos, gente, durante toda a minha adolescência, durante toda a minha fase, assim, boa parte da minha fase adulta, até poucos anos atrás, era esse comportamento que eu tinha. Por causa de algo que eu deixei que cauterizasse a minha consciência, sabe? Por causa de uma coisa que eu deixei que lá atrás, por falta de discernimento da minha parte, por falta de instrução, ou seja o que for, por eu não ter buscado ajuda naquela época também, eu deixei que a minha consciência fosse cauterizada. Porque eu queria me igualar às pessoas. E quantas vezes hoje, no nosso dia de hoje, olha só, o quanto isso, o inimigo faz isso de uma forma de que a gente se sinta pressionada ali, para que a gente perca a nossa identidade, porque isso vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Isso vai nos afastar do propósito maior que o Senhor tem para nós. Porque a gente já sabe que nós somos filhos amados do Senhor, que Ele nos ama e só o amor dele nos basta. Se nada mais acontecesse, se ninguém mais demonstrasse o nosso amor, o amor por nós, se nós pudermos sentir esse amor dele, o amor dele nos basta. A gente sabe disso. E aí, aquilo ter acontecido me afastou completamente do meu propósito, assim, no Senhor. E por anos eu fiquei me diminuindo para que eu pudesse ser aceita, sem entender que Deus já me aceitou, porque foi Ele que me fez, foi Ele que me formou e Ele me enviou com um propósito. Eu já sou aceita por Ele desde antes da fundação do mundo e isso deveria me bastar, né? Eu já sou pertencente e eu tenho um propósito, assim como você tem, para fazer nessa terra, que vai ajudar a edificar e trazer muitas pessoas para próximo do Senhor. E o inimigo sabe disso. Então ele aproveita dessa fase de que nós estamos assim não instruídos, de que nós estamos um pouco soltos, e para nos afastar desse caminho. E por anos eu fiquei assim sem falar. Por anos eu fiquei sem me enturmar com pessoas. Eu não tinha vida social. Eu ficava somente ali com um grupo de 2, 3 pessoas. Eu não gostava de conhecer pessoas novas, né? E tudo isso tá contra aquilo que o Senhor quer que eu faça hoje. E hoje, olha, depois que ele me fez enxergar novamente a minha identidade, que ele me mostrou quem eu sou perante ele, e ele me fez interiorizar isso no meu coração novamente, voltando para a minha essência, hoje, olha, hoje eu falo até às vezes demais, né, gente? Eu falo nas lives, hoje eu falo em meio a grupos, e muitas coisas o Senhor está trabalhando ainda de coisas que pareciam estar cauterizadas. E eu trouxe aqui apenas uma experiência minha, mas existe muito a questão da cauterização para as coisas, assim, erradas mesmo, sabe? De coisas que você pode estar fazendo, ou que eu posso estar fazendo, ou que a gente vê o mundo fazendo, que aos olhos deles é coisa natural. Por exemplo, você falar mal de uma outra pessoa, por exemplo, a pessoa não está presente e você começa a falar mal daquela pessoa, a criticar, a julgar aquela pessoa. Aquilo talvez no ambiente onde essa pessoa vive é tão natural de acontecer, natural não, né? É normal, natural não é. Porque a nossa essência natural é a de Deus, então natural não é, pode ser normal, mas natural não deveria ser. Aquilo se normalizou de tal forma que cauterizou a consciência dele. E aí, por isso que, assim, aquele que julga que está firme, cuide-se para não cair. Então, não é porque hoje nós estamos numa caminhada que nós vamos achar que nós estamos com Deus e isso basta, isso é tudo. Não. Porque nós somos carnais, nós somos seres humanos e nós precisamos o tempo todo estar nos vigiando, orando e nos vigiando.
E existe um outro versículo que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2, que ele diz assim, olha: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha como que isso fica claro aqui nessa primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. Então, assim, eu não sei vocês, mas a impressão que dá é que às vezes a gente está entrando num afunilamento, sabe? Como se fosse um funil, que ele tivesse mesmo uma boca bem aberta e a gente cai dentro e de repente as coisas vão se fechando, vai afunilando de verdade. É muita, assim, são muitas mentiras e muitos ensinamentos enganosos que a gente vê o mundo construindo e o mundo ensinando. Muita coisa. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, sabe? Uma das coisas que o Senhor abriu o meu olhar, uma das coisas que ele falou assim, Fabiana, cuidado que a sua consciência nesse ponto ela pode estar ficando cauterizada. Foi no sentido de que sempre escutei as pessoas falando de networking, né? De fazer network, de você conhecer pessoas. Porque às vezes essas pessoas, elas carregam coisas que nós não carregamos. E essa troca de experiência, ela nos faz entender e enxergar muita coisa. Só que olha o que o Senhor me mostrou. Qual que é o motivo pelo qual você quer fazer networking? Porque assim, quando a gente começa a estudar, eu, por exemplo, eu comecei a estudar muitos anos atrás sobre inteligência emocional. Era um assunto que me chamava muito a atenção. Até porque eu tinha muitas coisas relacionadas às emoções que eu gostaria de entender e gostaria de entender para corrigir isso na minha vida, né? Que eu sabia que não estavam certas e que tinha alguma coisa errada por trás daquilo. E como eu não tinha eu não tinha entendido ainda que o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, que ele é que nos ensina todas as coisas, que ele é que nos mostra, eu comecei a buscar, como eu acredito que muitas pessoas, através da inteligência emocional. Então comecei a ler, comecei a estudar muito. E eles falam muito sobre isso, né? Do networking, de você conhecer pessoas, de você trocar essas experiências. E tá tudo certo. A questão é que, para mim, Fabiana, o Senhor mostrou assim: mas qual é o motivo verdadeiro de você estar buscando conhecer pessoas? Por que você quer encontrar com essas pessoas? E quando eu fui buscar lá no meu íntimo, assim, bem lá no fundo, que o Espírito Santo foi revelando, foi assim, você está querendo aquilo que ela tem. Você está querendo ter uma coisa que ela tem. Você quer se encontrar com ela, não para você poder entregar aquilo de valioso que você tem, mas você só quer pegar aquilo que ela tem. Então você está indo com uma intenção de tirar algo daquela pessoa somente. Pronto, aprendi, já não preciso mais daquela pessoa, agora eu vou partir para outra pessoa. Comecei a conversar com outra... eu não cheguei a fazer isso, tá, gente? Mas foi algo que o Senhor me mostrou antes que eu fizesse. Você conversa com a outra pessoa, você vai lá, retira aquilo que ela te ensinou e pronto, parte para outra pessoa. E aí o Espírito Santo, ele trouxe essa revelação, falou assim, olha, cuidado, que a sua consciência, ela pode estar ficando cauterizada nesse ponto. É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia, você tá querendo fazer algo que não é uma verdade na sua vida. Você tá indo com a intenção de fazer um relacionamento, mas no fundo não é o que você quer, você só quer pegar o que aquela pessoa tem e depois cair fora. E aí o Espírito Santo me trouxe essa revelação. E eu falei assim, Senhor, imagina, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E ali foi quando eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo e ele foi trazendo ao meu espírito, sabe? Muitas revelações. Muita coisa, assim, de motivos de coisas que eu estava fazendo que pareciam estar certas, mas no fundo estavam erradas. E ali eu comecei a buscar relacionamentos com uma outra intenção. Com a intenção de que deixasse com que o Espírito Santo direcionasse. Com a intenção de que eu pudesse entregar coisas valiosas que o Espírito já tinha, né, me mostrado, para que eu pudesse entregar e permitir receber também da outra pessoa. E que houvesse ali uma troca sincera, uma troca genuína.
E que mesmo que se a outra pessoa, o que ela tivesse para me oferecer não fosse aparentemente nada de importante, o que não é, porque todas as pessoas têm, e hoje eu sei, ainda assim valeria a pena. E que essas pessoas, elas não simplesmente passariam por mim e depois ficariam ali e eu partiria para outra. Não. Uma vez que a pessoa ela entrou, para sempre ela fica na minha vida. Porque mesmo que a gente não se vê, mesmo que a gente não está sempre se vendo, eu estou intencionalmente pensando nessa pessoa. Eu estou intencionalmente liberando o meu amor na vida dessa pessoa. A gente se fala de vez em quando. E que não seria só uma pessoa que eu iria conhecer e retirar algo dela, sabe? Então, por que eu falei sobre esse assunto hoje? Porque muitas vezes na nossa vida, a gente não percebe que a gente pode estar se deixando levar pelo que diz aqui nesse capítulo de 1ª carta a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, assim, isso vem de uma forma muito sutil, gente. Eu não estou dizendo, por favor, não é isso. Eu tenho muitos amigos que falam sobre inteligência emocional, que ensinam muitas outras coisas. Eles são maravilhosos, pessoas de um coração tremendo, lindas, que escutam a voz de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, tá? Então, não é sobre isso. Esse foi só um exemplo que eu dei. Isso pode ser em qualquer lugar. Eu estou dizendo para a gente prestar atenção. Prestar atenção. Ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Quando uma pessoa estiver ensinando alguma coisa, a primeira questão, a primeira pergunta que a gente possa fazer me parece ser algo bom que essa pessoa está ensinando. Mas deixa eu perguntar para o meu coração, qual que é o motivo de eu estar querendo aprender isso? Né? O que eu enxergo nessa pessoa para ela estar me ensinando isso? Será que tem um fundamento de me levar ao amor, de volta ao amor de Deus? Será que sim? E eu digo isso, gente, porque assim, numa caminhada de querer conhecer a mim, de querer desvendar coisas em mim que eu gostaria de desvendar, eu me deixei levar por muitos caminhos. Então, assim, eu fui conhecendo muitas coisas. Inteligência emocional, tudo veio trazer muita coisa boa e foi maravilhoso, né? E o Espírito Santo já foi me conduzindo ali coisas que eu precisava aprender. Mas, por exemplo, eu cheguei num lugar onde aparentemente era um lugar onde essas pessoas ensinavam coisas muito boas ali sobre os pensamentos, sabe? Sobre pensamentos, eu vou falar assim, não vou citar aqui o nome. Mas parecia ser algo muito bom. E eu me lembro que eu fui fazer um curso de um dia nesse lugar. E quando eu cheguei nesse curso de um dia, quando eu me deparei lá, o Senhor falou comigo, esse lugar não é um lugar que ensina coisas sobre mim. Só que eu já estava naquele lugar, eu fui para fazer um curso, eu já tinha entrado. E tinha ali por volta de 7 pessoas. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei, de uma pessoa que ele existe até hoje, que é muito conhecido, inclusive da minha família. Então, eu me senti muito mal de já ter chegado ali, de ter que ir embora, sabe? Eu permaneci naquele local. E ali, eu fiquei o dia inteiro. Mas eu falei assim, Senhor Jesus, você é o único Senhor a quem eu sirvo o tempo todo no meu pensamento. E ali, eles começaram a falar coisas como se tudo que estivessem descoberto, tudo que fosse bom, fosse vindo de um outro lugar que não fosse da Bíblia. E começaram a distorcer algumas coisas também da Bíblia. E ali, eles começaram a falar e o Espírito Santo, ele me levou a ter uma ousadia que até então eu não tinha tido. Eu retrucava no sentido de falar, não é assim que diz o Senhor. Na Bíblia e na palavra que ele deixou escrita, não está escrito isso. Então, não é assim que eu acredito. Então, eu comecei a me impor de uma ousadia que antes eu não teria. E aí, permaneci naquele lugar, sabe? Aí chegou um momento em que ali ficou claro que eles seguiam a outros deuses. E nem eu sabia, gente, mas eu fui levada a buscar, a aprender coisas e fui me deixando levar e cheguei naquele lugar. E somente quando chegou lá que eu entendi que ali eles não serviam ao nosso Deus, que eles serviam a muitos outros deuses.
E eu me senti tão mal, mas o tempo todo eu falava no meu pensamento assim, falei assim, Jesus, você é o único que eu sirvo, é só você e mais ninguém. Mas eu tinha que estar ali. Enfim, vou resumir. Chegou no final, eu não aceitei a fazer umas atividades que tinham para ser feitas ali. Teve um momento que eu fingi que fazia, mas em meu pensamento e no meu coração eu estava o tempo todo declarando o meu amor pelo Senhor. Até que chegou o fim, eu fui embora. Quando eu fui embora, o dono deste lugar, ele chegou a me ligar no dia seguinte e falou assim, Fabiana, você sabe que eu preciso te contar uma experiência que eu tive. Quando você entrou naquele lugar, não foi você que eu vi, tanto é que eu nem te conheci, eu vi uma outra pessoa. Não era você que estava ali. Então, assim, eu estava num ambiente que não era o ambiente do Senhor, onde tinha de fato ação maligna naquele lugar. E o Senhor o tempo todo, ele me protegeu, a tal ponto de que ele fez com que aquela pessoa, ela enxergasse outra pessoa que não fosse eu naquele lugar. Porque o meu pensamento o tempo todo estava voltado para o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele me revelou ali, aquele lugar. E ele me revelou que eu não estava no lugar certo, que aquelas coisas não eram dele. Mas olha que ponto, a minha consciência, ela foi de certa forma, cauterizada até um nível. Ele chegar naquele lugar e só descobrir que aquele lugar e que aqueles ensinamentos não eram do Senhor quando eu já estava ali ao ápice de me envolver com outros deuses. De outros deuses, entre aspas, porque a gente sabe que só existe um, mas de envolver com coisas que não eram do Senhor. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado, porque esse versículo, ele é muito claro de que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, eu poderia ter me deixado levar ali se o Senhor não tivesse ali agido comigo, se eu não tivesse pedido, porque quando eu senti, eu comecei a pedir, declarando o meu amor por ele, dizendo que ele era o meu único Senhor. Então, em nenhum momento eu permiti que nenhuma ação viesse sobre mim de outro lado. Mas muitos outros, como eu já vi, abandonaram completamente a fé. E foram de verdade para outro lado, abandonaram, por mais que tiveram experiências lindas e maravilhosas com o Senhor, eles abandonaram tudo para poder servir a outros deuses. E eles não enxergam mais nada. Simplesmente é como se, de fato, o véu, de novo, fechasse a visão deles e eles não enxergassem mais nada. E começaram a seguir outros tipos de doutrinas. E esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que tenham já a sua consciência cauterizada. Então, assim, a cauterização, gente, é a morte da consciência, sabe? A cauterização, ela é a morte da consciência. A voz interna do Espírito Santo tá gritando, e a gente não permite mais que escute. E a gente precisa tomar cuidado para que alguns assuntos nas nossas vidas não estejam com a mente cauterizada. E é sobre isso, tá bom? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si quanto os que o ouvem. Isso está em 1 Timóteo 4, 14, 16. Porque assim, no mesmo livro, na primeira carta ao Timóteo, que ele diz que muitos espíritos enganadores estão por aí, que a gente precisa ter cuidado, no mesmo capítulo ele nos mostra também como que a gente precisa fazer para que a gente não tenha essa mente cauterizada. Exatamente, Inês, é de uma forma muito sutil. Gente, é muito sutil, mas é muito sutil. Isso pode ser até de um livro que você está lendo. Se esse livro que você está lendo, esse livro não é direcionado pelo Espírito Santo, por mais que sejam coisas boas que estão ali, porque assim, tudo que eu estava buscando eram coisas boas, eram ensinamentos bons, as pessoas falavam de uma forma mansa, de uma forma tranquila, eram pessoas da paz, ensinavam sobre o amor, sabe? Eram coisas lindas, mas no fim não era isso o caminho, no fim era um precipício,
que se eu caísse ali, dificilmente teria volta. Olha só, é o que eu digo, quantas coisas na nossa vida não vão acontecendo desde que a gente nasce, Olha só, eu contei aqui 2 casos somente da minha vida, e eu poderia contar muitos outros de coisas que queriam me desviar do caminho do Senhor. Eu só contei 2, né, que foi lá da minha adolescência, lá que eu desejei não ter a inteligência e isso me tirou, né, de falar. Depois eu contei desse caso espiritual mesmo ali, que de fato queria me colocar ali num precipício de espíritos enganadores de verdade. E muitos outros, aqui na minha mente tá vindo vários, mas eu não vou poder contar tudo agora. Mas o importante é que o Senhor nos traz o caminho de volta. O Senhor, ele deixa muito claro na palavra dele qual o caminho que a gente precisa seguir para que a gente não tenha a nossa consciência cauterizada, para que a gente não seja hipócrita, para que a gente viva a verdadeira verdade que somente o Evangelho, através dele, nós podemos viver. Orar e vigiar sempre sem cessar. Aqueles que estão em pé, cuide para que não caiam, estejam firmes na rocha. Aí nesse versículo de Timóteo ele fala para você não negligenciar os dons que o Senhor te deu. Se você escute a voz dele te pedindo para fazer alguma coisa, vai lá e faça, seja obediente. Então assim, o tempo todo ele está nos instruindo de como continuar perseverante no caminho que ele quer que a gente trilhe, para que a gente cumpra aquilo que nos foi designado aqui nessa terra. E é isso, gente. É isso. Vamos observar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, com as pessoas que a gente convive, com aquilo que a gente resolve estudar, ler, filmes que a gente resolve assistir, se a nossa consciência está cauterizada ou se a gente está permitindo que ela seja cauterizada. E deixar que a gente possa escutar cada vez de forma mais clara o Espírito Santo falando através de nós, para nós, tá bom? Um beijo para vocês, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã a gente se vê, a gente volta a se falar. Oi, Mari, tá acabando, mas depois você assiste lá gravada, tá bom? Beijo, até mais, gente.